Tá certo? Continuando aqui, irmãos, nós vamos partir para a 2 Coríntios, né? O principal motivo de Paulo escrever a carta é a defesa do seu apostolado. Por quê? Porque Paulo vai enfrentar uma coisa que, até onde se sabe, os outros apóstolos não enfrentaram. É que Paulo vai ter que defender o seu apostolado porque havia um grupo de pessoas que haviam saído de Jerusalém, né? E o livro de Atos diz que tanto fariseus quanto judeus acabaram, alguns deles abraçando a fé, e esses eram estritos cumpridores da lei, assim, né? E eles saíam pelo mundo fazendo aquilo que a gente chama de contramissão. Enquanto Paulo saía de cidade em cidade, na missão, pregando o evangelho, ele saiu por onde Paulo ia passando, desfazendo o que Paulo pregava, né? Fazendo uma contramissão, dizendo mais ou menos assim, e quem nos mostra isso claramente é a carta de Paulo aos Gálatas, né? Que ele dizia, olha, embora seja bom o que vocês fizeram de aceitar a Jesus, conforme esse Paulo havia pregado o evangelho, mas precisa se acrescentar a isso a guarda da lei de Moisés. Então essas pessoas são chamadas de judaizantes. Na sua segunda epístola aqui, Paulo vai chamar esses homens de superapóstolos, embora na nossa versão portuguesa não esteja superapóstolos. Na verdade, há tais apóstolos, né? Mas a ideia ali do grego é de superapóstolo. Paulo está como que caçoando deles, de maneira jocosa, chamando ele de superapóstolo. E é nesse sentido que ele vai fazer uma exposição da experiência que ele teve há 14 anos atrás e fazer um relato da sua vida e do seu apostolado. Ele vai dizer que ele é hebreu de hebreu e por aí afora vai, que ele, né, se alguém poderia se ufanar da sua posição, se orgulhar, era ele. Ele vai fazer uma descrição, fala tudo que ele sofreu pelo evangelho, o perigo que sofreu, né, constante que estava sobre a vida dele, como a vida dele estava em constante perigo, os lugares por onde ele passou, o naufrágio. Não pode dizer assim, olha, Paulo, era como se Paulo dissesse assim, olha, se eu quisesse me orgulhar de todas essas coisas, eu tenho todos esses atributos, então em nada eu sou inferior a esses superapóstolos, né? Então, Paulo tem esse embate. Então, o teor da carta mesmo é a defesa do seu apostolado. Essas pessoas saíam pelo mundo dizendo, esse Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, porque ele não andou com Jesus, né? Os irmãos sabem que a experiência de Paulo se dá na estrada de Damasco e poucos, e até os companheiros dele de viagem não entenderam muito o que sucedeu ali, né? Então, portanto, é ali que se dá a chamada de Paulo e o Senhor falou para Paulo só. Então não houve assim uma testemunha de que viu e ouviu a chamada de Paulo, né? Continuando aqui rapidamente para nós não demorarmos. Nessa carta que Paulo fala que apesar das fraquezas da nossa vida, a graça de Deus se aperfeiçoou, né? No caso, aperfeiçoou no sentido de nos aperfeiçoar. Deus age, apesar das nossas fraquezas, nos aperfeiçoando, para que nós possamos vencer não só as nossas fraquezas, mas também o pecado que nos ronda e cumpramos o propósito de Deus na nossa vida, tá certo? Não existe dúvida razoável a respeito da paternidade literária de Paulo no que se refere a esta epístola. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita no mesmo ano que foi escrita a primeira, provavelmente 6 meses depois. Então veja como aquela igreja é complicada nesse sentido, porque Paulo escreve uma primeira carta e logo depois precisa escrever uma segunda, que a coisa pega fogo. Há historiadores que acreditam que Paulo foi 4 vezes em Coríntios, né? E que também escreveu 4 cartas. Porque em 1 Coríntios, lá no capítulo 5, ele já diz que ele havia escrito uma carta aos irmãos de Corinto. Então, 1 Coríntios não é a primeira, seria a segunda numa ordem, né? Depois nós temos uma outra carta chamada Carta das Lágrimas, e depois nós temos segunda aos Coríntios. Tá certo? Né? Então, pelo menos 3 vezes Paulo foi lá. E em uma das vezes que não é nos mostrado no texto, a sua ida lá foi extremamente tensa, o negócio pegou fogo lá. E aí Paulo pede para que Tito vá para a igreja de Corinto organizar as coisas lá. E Tito, por ser mais maduro do que Timóteo não deu muito conta da igreja de Corinto, não. E aí Tito é que já começa a colocar as coisas em ordem ali. Paulo fica extremamente feliz de saber que Tito colocar aquela igreja nos trilhos, podemos assim dizer, ou pelo menos numa ordem aceitável, tá certo? Então, basicamente, essas são as cartas, embora que a gente pode ver aqui o conteúdo dela, né?
Paulo e a igreja de Corintos, né? Nós temos o perdão e vitória, nós temos a chamada e o trabalho apostólico de Paulo, o perigo das influências pagãs, Paulo vai falando disso, a tristeza e a alegria no trabalho cristão, veja que tudo está relacionado ao ministério apostólico de Paulo. A oferta para os cristãos necessitados, Paulo gasta 12 capítulos para falar sobre oferta, né? Depois Paulo defende sua autoridade apostólica, contando lá as experiências que teve, tudo que ele passou, e depois as suas palavras finais. Né? Então veja que Paulo escreve essa carta para também combater os chamados mestres judaicos cristãos, ou judaizantes, né, que insistiam nessa guarda da lei de Moisés. Carta aos Gálatas, irmãos. Carta aos Gálatas, Paulo, a Galácia é uma das primeiras regiões que Paulo visita, né? Faz parte ali da sua primeira viagem, da sua segunda viagem missionária. Paulo está ali tratando com os irmãos, né? Pregando o evangelho na região da Galácia, né? Ou seja, aquela região que hoje é a Turquia, a região mais sul da Turquia, né? E o grande problema de Paulo ali justamente era esses mestres judaizantes que queriam que os irmãos se submetessem à lei judaica, né? Inclusive essa questão ela vai ser debatida no Concílio de Jerusalém, tá certo? Vai ser debatida no Concílio de Jerusalém para que fique decidido qual seria a situação dos gentios em relação à lei de Moisés. E foi decidido que os gentios não iriam receber a carga que os judeus carregavam, no sentido de carregarem esse dever para com a lei, né? Agora, algumas recomendações foram dadas para que pudesse haver um convívio sadio entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos também ao cristianismo, né? Entre elas, evitar a prostituição, carne sacrificada aos ídolos, sangue, né? Esse tipo de coisa deveriam ser evitadas, idolatria, né? Agora veja, irmãos, que os gentios ficaram livres dessa carga por causa da firmeza de Paulo, né? No Concílio de Jerusalém, Paulo foi muito firme nesse ponto, e graças a Deus porque ele foi firme, né? E aí o Espírito de Deus, através de Tiago, percebeu que de fato não havia por que colocar essa carga sobre os gentios, que nem mesmo os judeus muitas vezes davam conta de carregar. Também em Gálatas que Paulo vai fazer uma exposição do que seria uma exposição da chamada dos gentios por intermédio da pessoa de Abraão. Ele vai voltar a chamar Abraão como exemplo, e ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que são consanguíneos, mas aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Assim como Abraão creu sendo gentios, quando o gentio hoje crê, ele se torna filho de Abraão pela fé e herdeiro das promessas de Deus, né? É lá em Gálatas que ele vai dizer que a promessa de Deus feita a Abraão dizia respeito a um descendente, não a vários descendentes ou um grupo de descendentes, mas principalmente a um descendente, que era Cristo. Embora, né, essa descendência, os judeus, o povo, receberia as bênçãos desse descendente, né? E uma das promessas de Deus a Abraão é que, por intermédio de Abraão, o mundo seria abençoado. Abençoado com o quê? Abençoado com a vida do Messias, abençoado com a vida do Cristo, a quem Deus fez a promessa, né? E todos quanto crescem em Cristo, né, receberiam a herança prometida a Abraão. Continuando aqui, irmãos, né, para a gente andar mais rápido, tem alguns pontos no slide que eu quero passar, mas fica a critério dos irmãos depois lerem com calma o slide e a apostila. Então, o conteúdo basicamente é Paulo apresentando o verdadeiro evangelho, tá? Que esse evangelho apresentado por esse judaizante, o mestre judaico, de acrescentar ao propósito de Deus, ao plano de Deus, ou a Cristo, a guarda da lei, Paulo vai dizer, olha, isso não é evangelho. Essa mistura, na verdade, faz com que isso não seja um evangelho, mas um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho que está baseado na fé em Cristo e nada mais, né?
A missão e a mensagem de Paulo, a defesa do verdadeiro evangelho, que é ali que Paulo vem dizer se alguém pregar um evangelho diferente daquele que ele está apresentando, que ele havia recebido de Deus, tá certo? Essa pessoa seja anátema, porque está apresentando uma mensagem de perdição e não necessariamente de salvação, tá bom? Depois Paulo trata da vida cristã, né? Que quem abraçou a nova fé, quem se rendeu ao evangelho tem um estilo de vida diferente da maneira de ser do mundo e, portanto, já não é mais dominada pelas ações da carne, né? Mas se permite dirigir pelo Espírito, porque cada um deles tem a sua obra, a carne tem a sua obra, o Espírito tem a sua obra, e são obras completamente diferentes uma das outras, de forma que as obras da carne conduzem à perdição e as obras do Espírito conduzem à vida em Cristo e à vida eterna, tá certo? Deixa eu ir correndo aqui, porque preciso correr por causa do nosso tempo, tá? Então nós vamos agora a epístola aos Efésios, ou, né, epístola aos irmãos da cidade de Éfeso, aos Efésios, tá certo? Essa não é uma carta necessariamente assim, que Paulo escreveu por causa de algum problema na igreja, não necessariamente não. Ela é uma carta que, junto com a carta de Colossenses, chamada de Cartas Irmãs. Vocês percebem que o tema ou os pontos tratados basicamente são os mesmos? Qual é a diferença? Aqui na carta aos Efésios, Paulo trata da igreja. Então é ali que ele apresenta o propósito de Deus para a igreja. Por quê? E na carta aos Colossenses, Paulo apresenta o cabeça da igreja, que é Cristo. Tá certo? Então, elas são cartas irmãs. Mas em Efésios, Paulo mostra uma coisa quando ele fala da igreja, sobre como Deus fez para unir em um único povo, judeus e gentios. Porque os judeus, em certo sentido, irmãos, eles tinham uma ideia de que a salvação chegaria a alguns judeus, porque o próprio Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, falavam de que a salvação chegaria a todas as ilhas, aos povos da terra, né? Só que na concepção judaica, esses gentios se tornariam judeus. E Deus mostrou no seu plano a Paulo que o propósito não era tornar os gentios judeus, mas pegar gentios e judeus e unir em um único povo chamado igreja. E o caminho que Deus fez foi o mesmo. Assim como que judeus e gentios, pela fé em Cristo, fariam parte do mesmo povo, né? Então, essa é a ideia de Paulo na sua carta aos Efésios. Embora essa carta, irmãos, há quem diga, há estudiosos que dizem que essa carta ela não continha o nome Efésios no seu cabeçalho, né? Mas havia um espaço ali onde se podia colocar o nome das cidades ou das igrejas para onde essa carta poderia ser enviada, né? Há quem pense que ela era uma circular. O que é uma circular? Uma carta enviada para uma igreja principal, que era Efésios, por isso que acabou ganhando esse nome, mas que ela deveria circular nas demais igrejas, né? Inclusive lá em Colossenses ele vai falar na carta aos Laodicenses, né? Então, irmãos, essa carta ela é mais uma circular do que uma carta especificamente para aquela igreja, tá certo? Então, o autor, sem sombra de dúvida, é Paulo, né? Parece que o apóstolo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, é chamada uma das cartas da prisão, junto com Colossenses, né? Filipenses e Filemão também, que ele escreveu da prisão. Vamos lá, né? Essa carta, irmão, ela foi escrita e levada pelas mãos de Tíquico, né? Que foi visitar Paulo, e Paulo diz: olha, pega essa carta, leva aos irmãos lá para que fossem lidas nas igrejas da Ásia Menor, tá certo? No ano de 62 ou 63, veja que Paulo já está velho aqui, 62, 63, Paulo já está bem velho, né? Então Paulo apresenta as boas novas do Evangelho, né? Depois as bênçãos da união com Cristo, né? Que ele diz que nós estamos assentados na região celeste com Cristo. Depois ele fala que, mesmo nós estando no nosso estado de pecado, Deus nos trouxe da morte para a vida através da fé em Cristo e do Evangelho. Depois ele mostra a nossa união com Cristo.
né? Depois Paulo mostra como ele se comportava entre os não-judeus. Depois no capítulo 4 ele vai falar da vida cristã, daquilo que deve ser despojado. A vida cristã ou a nova vida em Cristo é uma vida em que o velho homem é despojado, e Paulo vai mostrar isso. Ou seja, aquela roupagem velha, suja né, cheia de trapos, né, ou aquele trapo velho deveria ser deixado de lado, tirado, e uma nova roupagem deveria ser vestido, que é a roupagem agora do Evangelho. Aí fala da unidade do corpo com Cristo, né? Fala do relacionamento em família, né? Esse relacionamento em família é que Paulo vem dizer que, assim como a igreja está submissa a Cristo, também nós, de uns para com os outros, deve haver uma submissão entre nós para que nós possamos viver em paz. E aí Paulo vai citar a família como grande exemplo dessa submissão e como cada um deve agir nesse contexto. Tá? O fato de Paulo aqui não é querer dizer que um pode é o manda-chuva da questão. Não, Paulo está apenas querendo dizer que quando a mulher ela é submissa ao marido, ela está simplesmente obedecendo a Cristo e cumprindo aquilo que é o propósito do Evangelho da submissão de uns para com os outros. Mas também existe uma submissão do homem em relação à mulher, no sentido de que Paulo diz que quando o homem ama a mulher, ele se sujeita a ela nesse sentido por causa do amor, e no sentido de que, embora ele seja o cabeça da família, ele, por amar a mulher, ele se sacrifica por ela. Assim como o Cristo se sacrificou pela igreja, né? De forma que, nesse sentido, irmãos, o padrão que Paulo e a Bíblia exigem do homem cristão é extremamente alto. Por quê? Porque Paulo não tomou nada mais, nada menos do que Cristo como exemplo, como parâmetro, né, para a vida ou para o homem ou o marido, né, cristão. Então, da mesma forma que Cristo amou a igreja, assim deve o marido amar a sua esposa. Então, o padrão é alto, porque o padrão é Cristo. Nesse sentido, eu até brinco que a gente fica sempre devendo, né? Porque o padrão de Cristo é extremamente alto. E aí Paulo vai falar da armadura do cristão, ou da armadura de Deus, para resistirmos ao reino das trevas, que é contra quem a igreja de fato luta, tá certo? Carta de Paulo aos Filipenses, né? Essa é uma das cartas pessoais de Paulo. Paulo escreve essa carta em primeiro lugar para dizer aos irmãos que ele está agradecido a toda a ajuda que os irmãos têm dado a ele. A igreja de Filipos, embora seja uma igreja considerada pobre, né, ela muitas vezes ajudou Paulo enviando ofertas. Quando Paulo trabalhou na igreja de Tessalônica, quando Paulo estava preso, eles mandaram oferta para Paulo. Então Paulo escreve agradecendo esses irmãos e dizendo que, de fato, desde o dia que Paulo entrou na Europa, que foi a primeira igreja da Europa, eles abraçaram a missão com Paulo, e Paulo é muito agradecido a eles, gostava muito desses irmãos por causa dessa solicitude para com ele. Foi uma igreja que de fato abraçou. E aí a gente pode dizer, falando em linguagem popular, né, que eles faziam da tripa coração para ajudar Paulo. Paulo é muito grato em relação a isso, né? Paulo também vai tratar de uma questão que estava acontecendo lá, de duas irmãs que ajudaram muito Paulo, mas que elas estavam meio de bico uma com a outra. E aí, ele, para dar essa instrução, ele vai citar a humildade de Cristo, né? É ali que ele vai falar, a partir do capítulo 2, do chamado hino cristológico, de Cristo que, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação, ou seja, não bateu o pé e a todo custo querendo ser tratado como Deus, né? Foi isso que Paulo disse. Nesse hino cristológico, embora seja um tratado teológico extremamente profundo, que trata da questão da kenosis, né, que é o esvaziamento de Cristo, Paulo, no entanto, ele não escreveu com o propósito de dar uma aula de teologia, não era isso. Paulo queria simplesmente fazer uma comparação e dizer como cada um deveria se portar diante das situações. Só que nessa comparação que ele fez, resolveu escrever dessa forma, e acabou nos legando esse tratado teológico extremamente profundo, tá certo? Não há grande disputa a respeito dessa autoria, o consenso é que Paulo foi quem escreveu, foi escrita da prisão, porém não são mencionados o lugar onde estava a dita prisão, porque Paulo foi preso, passou um tempo em Cesareia de Filipos preso, tá certo? Depois passou um tempo, há quem diga que ele passou um tempo também preso em Éfeso, tá certo?
mas depois a prisão mais conhecida e mais famosa, que a maioria dos estudiosos acredita que ele escreveu, foi de fato da prisão de Roma, onde foi preso 2 vezes. A primeira registrada nas Escrituras, a segunda já não está registrada mais nas Escrituras. Tá certo? Então escreveu ali mais ou menos em volta de 60 e 62, né? Então, Paulo aqui ora pelos filipenses, esse é o conteúdo da carta, depois da saudação, a situação de Paulo como preso, ele diz, olha, embora eu esteja preso, a palavra de Deus não está presa. E Paulo escreve para que os irmãos não ficassem tristes com a situação deles, mas muito pelo contrário, se sentissem animados a continuar propagando a fé cristã, pregando o evangelho. Tá certo? A firmeza e a coragem de Paulo, a humildade e a grandeza de Cristo, chamado hino cristológico e tal. E aí ele vai falar dos planos para Timóteo e Epafrodito, que eram os seus companheiros, Epafrodito que havia levado ali a ajuda dos irmãos, tá certo? Paulo ali vai falar da corrida cristã, que ele anda para frente sem ficar olhando todo o tempo para trás no que acontece, né? De fato, se a pessoa ficar presa ao seu passado, ela não consegue avançar, é como uma âncora que segura o barco numa determinada posição do rio e não permite que ele vá navegar. Depois nós temos a carta de Paulo aos Colossenses, aos irmãos de Colosso, tá certo? Paulo ali quer tratar principalmente de uma coisa que era muito típica dos irmãos de Colosso, que era a questão de ritos e cerimônias, era muito apegado a todo tipo de cerimônia, até porque uma parte dele vinha da forma de crença grega e a outra parte era das chamadas religiões de mistério. É lá em Colosso que Paulo vai tratar da questão do culto dos anjos, tá certo? Na verdade, Paulo aí já está combatendo a raiz de um movimento que vai ser o grande inimigo ou adversário da igreja cristã do primeiro século e do segundo século, uma doutrina chamada gnosticismo, que tinha a ver com o fato de que os gnósticos se achavam mais espirituais do que os cristãos, porque diziam ter contato com esses seres espirituais que revelavam questões a eles, que eles diziam que recebiam revelação direta desses anjos, né? E aí, por isso, o culto dos seres espirituais em Corinto, e Paulo vai desfazer isso aí, tá certo? Mostrando que Cristo está acima de todos esses seres, né? Acima de todo principado e potestade. Veja, por isso que ele vai tratar de Cristo como cabeça da igreja. Ele vai tentar dizer que a felicidade da igreja é ter esse ser superior a todos os outros seres, que é Cristo Jesus, como o cabeça da igreja. Então, isso é uma felicidade para a igreja. E aí ele repete, basicamente, os mesmos temas que ele tratou em Efésios, mostrando que Colossenses e Efésios são cartas irmãs. Tá certo, irmãos? Então, vamos embora aí correndo. Tá certo? Então, carta escrita da prisão, no final da fase de vida de Paulo, né? Tá aqui, nós temos a oração pelos Colossenses, a boa nova do Evangelho, a mesma coisa que ele tratou lá em Efésios. Tá certo? Agora, Cristo e sua missão. Antes Paulo falou da igreja, agora que ele está falando de Cristo. Tá certo? Aí ele vai falando da mensagem de Paulo, a missão e a mensagem dele, né? A vida em união com Cristo, a nova pessoa, a vida velha e a nova, ele faz um paralelo ali, né? Ou seja, a velha vida ficou para trás, agora eu avanço para uma nova, tá? E como se deve conviver com as várias classes de pessoas, desde patrão, empregado e por aí afora vai, pais e filhos. Então Paulo ali vai mostrando como cada um deve ser tratado, tá certo?